Olá, tudo bem? Meu nome é Kildes Vicente, eu sou pesquisadora da área de letras e também da área de comunicação. Nós vamos falar sobre a literatura no cinema. Eu escolhi esse tema, literatura no cinema, porque venho pesquisando já há algum tempo, desde a época do doutorado, sobre essa relação existente entre a literatura e suas adaptações, seja para televisão, seja para o cinema. O meu foco maior durante o doutorado foi em relação à adaptação para televisão. Mas para chegar nesse estudo sobre a televisão, eu também fiz uma investigação sobre as adaptações da literatura para o cinema. Por isso que a nossa conversa hoje vai girar em torno disso, tá certo? Primeiro ponto que eu quero considerar é que o cinema, né, o texto audiovisual, o cinema é tido como um texto audiovisual e ele possui algumas particularidades, como, por exemplo, a simultaneidade de áudio e imagem, inserção de recursos sonoros, né, e uma poética própria dessa linguagem, da linguagem cinematográfica, que, né, como eu estou dizendo, é própria da linguagem, é própria dessa mídia. E que quando um texto audiovisual vai buscar na literatura a sua fonte, então é natural que seja necessária que ocorram algumas adaptações. É por isso que vem o termo que nós conhecemos muito e que às vezes até mesmo na obra, na crítica, na divulgação daquele filme, daquela obra, vem dizendo adaptação do livro tal, da obra de fulano de tal, né? Porque há essa referência à obra literária que originou o texto, né? Mas os pontos a serem considerados quando a gente está trabalhando com essa questão de adaptação que eu quero levantar aqui para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa discussão e saia daquele discurso de comparação da obra literária com a obra fílmica somente pelo ponto da fidelidade, né? Esse é um ponto que a gente já pode considerar superado, né? Superado. Então, olha, para falar sobre isso, né, eu busquei em alguns autores a ancoragem para essa discussão. E tudo isso pode depois ser acessado, né, a partir de uma publicação que eu fiz adaptada, olha só o termo, adaptada da minha tese, que é esse livro aqui, né, Episódios da Vida Romântica, a Essa de Queiroz e Maria Adelaide Amaral, na minissérie Os Maias, em que tem um capítulo somente sobre esse processo de adaptação, tá certo? Então, por exemplo, alguns eu vou trazer algumas reflexões rápidas para que a gente possa encaminhar a nossa discussão. Há uma corrente de estudiosos que vai preferir trabalhar com o termo transposição intersemiótica, né? A transposição intersemiótica ou tradução intersemiótica, lá do livro do Júlio Plaza, ele vai trabalhar com esse termo para se referir a essa passagem de uma arte para outra arte, né? Porque ele entende que é uma transposição, né? É uma tradução, não há, né, no entendimento do autor condições de se traduzir aquela obra, né, tal como. Então ela é
acomodada a uma nova mídia, né? Então nós temos o romance como uma mídia, né? Um tipo, um gênero textual, e nós vamos ter o cinema ou a televisão como uma outra mídia, né? Então são mídias diferentes, são linguagens diferentes. E depois do Julio Plaza, eu também discuto a questão da adaptação, né? Alguns autores vão chamar realmente de adaptação por conta de que o processo é esse, né? Vai se adaptar um livro, uma história, uma narrativa que tem as suas especificidades da literatura para uma outra mídia que também tem as suas especificidades. Quando nós fazemos esse processo, nós temos então no entendimento, né? E aí nós vamos chamar aqui também a discussão teóricos como Ismael Xavier ou Jean Mitre, né? Que também trabalham com essa ideia de transformação do texto literário para o texto cinematográfico, porque até no dizer de Ismael Xavier, vai haver uma adaptação a várias dimensões, né? São dimensões diferentes, né, do texto literário para o texto fílmico. E uma dessas dimensões, né, uma delas pode ser a questão da fidelidade ao texto de origem, né, ao texto original, que pode ser a escolha do roteirista, né? Nós temos que considerar também que o livro e o filme que é baseado num livro, né? Ele trabalha com um processo, né, de adaptação, de alteração em função de inúmeras questões. A primeira dela é a questão da encenação da palavra escrita. Como é que, né, vai ser encenada aquela palavra escrita, né? Quando eu digo a palavra escrita, é aquele texto, né? Que posições, que aspectos vão ser escolhidos pela equipe de realização daquele filme, né? Outra questão também importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que e que eu vou buscar aqui no Antônio Adame, que ele vai dizer que adaptar é reunir os dados captados por várias leituras do mesmo texto. Por que várias leituras? Porque quando se está elaborando, realizando um filme, realizando uma obra audiovisual, estão ali envolvidos vários profissionais, né? Nós vamos ter o roteirista, né, que traduz aquela cena, né, que escreve a cena. Nós vamos ter o diretor, que vai pegar aquele texto do roteirista e vai dirigir aquilo lá, né? Então, nós vamos ter o diretor, né, o diretor geral, o diretor de fotografia, que vai auxiliar também na forma como aquela imagem vai ser construída. Nós vamos ter a música, nós vamos ter o figurinista, enfim. O texto audiovisual é composto por uma equipe de profissionais, né? Então, essa equipe vai, então, dando o tom daquela obra, né? Então, são vários olhares ali construindo aquele texto audiovisual, né? Que são leituras, né? São diferentes leituras, claro, convergentes, mas são diferentes leituras que vão fazendo que seja construído aquele texto audiovisual, né? Então, o Robert Stan, que é outro estudioso da área, também vai dizer que
quando se fala em teoria de adaptação, né, tem inúmeros termos que devem ser considerados. Tem que se considerar tradução, realização, leitura, crítica, diálogo, né? Que proporção há o diálogo entre o texto audiovisual e o texto de origem, né? Transfiguração, transmutação, enfim, são inúmeros os termos que são utilizados pelos estudiosos para entender todo esse processo, né, de transmutação, de tradução, de adaptação de obra, né? Agora também, nos ancorando em estudiosas como a Ana Maria Balog e a Cristina Mungioli, né, que também estudam, né, a adaptação, elas vão dizer que essa adaptação, ela também, e hoje mais ainda, né, essa adaptação prescinde a utilização de modelos híbridos, né? Então, hoje, a obra literária, ela vai para o cinema, né? E ela obedece àquela linguagem, mas também, né? E aí a gente já vai caminhando para um outro aspecto que eu quero mencionar, em outra ocasião a gente pode aprofundar isso, que o próprio diálogo que existe entre, né, as mídias e como essas mídias podem, né, dialogar e podem se completar, né, por meio da transmediação. Então, uma obra literária que vira filme ou que vira um seriado, né? Ou que vira um jogo pro smartphone, né? Ou pro computador, e que produz ali inúmeros de outros componentes, né? Que saem daquela obra. Então, tudo isso é adaptação, né? É adaptação que é produzida a partir desse movimento de leitura de uma obra literária que vai para o filme, né? Então a gente vai pensar aí, por exemplo, né, os super-heróis que nós temos no cinema, que tão famosos no cinema, eles vêm de onde? Eles vêm das histórias em quadrinho, né? E que para sair das histórias em quadrinho até chegar ao cinema, os realizadores, né, roteiristas, diretores, também precisaram lançar mão de recursos para que fosse possível que aquela obra, aquele herói, aquele super-herói pudesse ganhar os fãs no cinema. Então, há todo um processo e a gente não pode ficar somente no discurso de que o livro é melhor, o filme é melhor. Não, a gente tem que entender todo esse contexto de produção, né? Não é que um é melhor que o outro, são linguagens diferentes e, portanto, são necessárias estratégias de produção diferentes, tá certo? Então, esse movimento da literatura no cinema é mais comum do que a gente percebe no dia a dia nosso, nas salas de cinema, nos canais. E por quê? Porque grande parte dos realizadores vão beber na fonte da literatura. E isso é bom, porque isso faz esse movimento de interesse pela literatura, né, de valorização da literatura e de divulgação daquele autor, daquele texto, e para que a gente possa conhecer mais possibilidades, tá certo? Em uma outra oportunidade, a gente pode conversar um pouco mais sobre esses aspectos. Abraço e até a próxima!